Na mulher, que acontece? Quando ela começa a ter uma queda de função ovariana, o primeiro hormônio na mulher que começa a diminuir é a progesterona. Então ela começa a ter ciclos irregulares. É a primeira queixa que a mulher às vezes vai buscar o médico. Então ela começa a ter um ciclo que na maioria das vezes é um ciclo irregular e que demora mais para ver. E quando desce a menstruação, normalmente a menstruação vem de uma maneira mais abundante. Começa a dar como se fosse uma hemorragia ali. A idade que isso normalmente acontece, a idade normal que isso normalmente acontece, dos 45 aos 55 anos. O mais comum é em torno de 50, 51 anos, mas pode acontecer em pacientes mais jovens também, que é o que a gente fala de menopausa precoce. Pode acontecer, existe paciente de 40 a 45, é uma faixa etária que acontece mais comumente menopausa precoce, mas antes dos 40, algumas pacientes também podem ter quadro de menopausa, por isso que é importante procurar um médico se tiver qualquer irregularidade, tá? Numa paciente jovem com quadro de irregularidade menstrual, tem outras causas que a gente precisa descartar, como o hipotireoidismo, a alteração de prolactina, uma gravidez, outras alterações hormonais que não as alterações hormonais ovarianas, pode também cursar com alteração do fluxo menstrual. O sintoma principal que a mulher chega para procurar um médico quando ela entra na menopausa, o que a maioria das mulheres tem é ondas de calor. O que é isso? Não é aquele calor que você está num dia quente e sente calor. Na maioria das vezes isso dá à noite. A mulher acorda com calor, parece que começa a pegar fogo de dentro e esse calor de repente passa do nada. Isso daí a gente chama de fogacho. Pode acontecer de dia, mas normalmente ela é mais perceptível no período da noite. Outra queixa muito comum no período do climatério na menopausa é dor articular, é comum acontecer dor articular. Você tem uma alteração do humor, normalmente você tem uma tendência a ficar com o humor mais depressivo, fica um pouco mais cansada, desanimada. Ressecamento vaginal é outra queixa muito comum, porque a vagina ela deixa de ter é como se fosse a pele. Você pega uma pele de um indivíduo jovem, ele tem mais elasticidade, mais turgor. É a mesma coisa de uma vagina de uma mulher jovem. Quando ela envelhece, ela não tem ação do hormônio na mucosa vaginal, ela fica uma vagina mais atrófica. Então ela fica ressecada e perde elasticidade. Então pode dar dor para ter relação, ressecamento vaginal, coceira, desconforto na hora de namorar. Isso é muito comum. Outra queixa frequente que pode acontecer é a alteração da textura da pele. A pele fica mais ressecada, fica mais flácida. Às vezes você nota que o cabelo perde a vitalidade, o cabelo fica um cabelo mais feio. A alteração intestinal pode dar um pouco mais de constipação. A alteração do sono, o sono começa a ficar de menor qualidade, não é um sono que você consegue descansar tão bem. Acho que essas são as principais queixas que a gente acaba vendo aqui no consultório com relação à menopausa. Então, para cada tipo de queixa, a gente tem um tipo de hormônio que a gente pode repor. Se você tem uma paciente que ela tem uma queixa de uma libido muito baixa, muitas vezes só repondo a testosterona a gente já consegue, além de melhorar a libido, melhorar as outras queixas. Tem alguns estudos, por exemplo, com implante de testosterona, que mostra que o implante de testosterona melhorou absolutamente todas as queixas do questionário que fizeram para a paciente. Onda de calor, desejo sexual, libido, ressecamento vaginal. Então ela melhorou todos os sintomas. É que uma paciente que às vezes você tem uma libido baixa, com ondas de calor, aí se torna necessário a gente colocar o estradiol. Numa mulher sem útero, a gente pode fazer uma reposição só com estradiol e testosterona. Numa mulher com útero, muitas vezes se torna necessário colocar uma progesterona para ela não ficar menstruando e ela não ter um aumento da camadinha de dentro do útero, que é o endométrio. Isso é a importância de você ter uma reposição hormonal individualizada e que seu médico entenda quais são suas queixas, vejam quais são suas necessidades e indique a reposição hormonal mais adequada para o teu caso. Existem sim contraindicações de reposição hormonal. E isso tem que ser muito discutido com o seu médico. Por exemplo, paciente com histórico de trombose,
prévia ou alguns tipos de trombofilia. Paciente com câncer de mama não pode fazer reposição hormonal. Paciente que com algumas cardiopatias ou alguns problemas vasculares também eventualmente não podem fazer reposição hormonal. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Uma contraindicação absoluta de reposição hormonal para a mulher sempre é o câncer de mama. E deixando bem claro que o hormônio não causa câncer de mama, mas se você tem um câncer de mama, esse quadro pode ser agravado pelo uso de hormônio. Existem estudos mostrando, inclusive, que você tem uma redução no risco de câncer de mama quando você usa determinados hormônios. Então você tem que avaliar caso a caso, junto com o seu médico, para ver se você tem alguma contraindicação ou não. No caso do homem, quais são as principais queixas que faz um homem buscar o médico pensando numa testosterona baixa? O maior sintoma que faz o homem ir procurar ajuda é perda de libido, dificuldade de ereção. Isso aí, sem sombra de dúvida, é o que faz o homem vir buscar ajuda. Muito à frente de cansaço, os outros sintomas é perda de libido e dificuldade de ter ereção. Mas quais são os sintomas que a gente vê no homem com testosterona baixa? O homem ele vai estar mais cansado, indisposto, ele vai começar a ganhar barriga, vai ficando com aquela barriguinha de chope. Você começa a ter queda de libido, a ereção matinal, que antes você acordava todo dia com ereção, ela já não é tão frequente, você começa a acordar menos vezes com ereção, perda da qualidade de ereção. Então você tem uma ereção que não tem a mesma qualidade, ela dura menos tempo, ou ela não tem tanta qualidade, né? Outra queixa muito comum também, mas aqui não é nem queixa, outra coisa que a gente acha muito nos exames de homens com testosterona baixa é a alteração de composição corporal, ele perde massa muscular, ganha gordura, o osso dele tende a ficar um osso mais fraco, então pode dar osteoporose, você tem uma redução da densidade mineral óssea, você tem síndrome metabólica, aumenta com a testosterona baixa, então aumenta a predisposição de síndrome metabólica, que aumenta a predisposição de problema cardiovascular. Então a gente sabe que homens com testosterona abaixo de 350 têm uma maior predisposição a piora de um quadro de diabetes, infarto, doença cardíaca. Então tudo isso tem que ser avaliado. A única contraindicação absoluta de reposição hormonal para homem é câncer de mama em homem, que é muito raro. Aí existem contraindicações relativas de reposição hormonal, inclusive câncer de próstata hoje não é mais uma contraindicação absoluta de reposição hormonal, mas isso não é regra, isso na maioria das vezes a gente não faz reposição hormonal em pacientes que tiveram ou que estão com câncer de próstata ativo. Isso ainda não é consenso, os estudos eles ainda não têm um grau de evidência tão alto para a gente fazer reposição hormonal em pacientes com vigência de câncer de próstata, então tem que tomar cuidado. As principais vias de administração de hormônio para homem são as vias injetáveis, aí a gente tem uma série de medicamentos injetáveis aí que a gente pode estar fazendo para reposição hormonal. O que muda é o tipo de testosterona e o tempo que ela vai durar no teu corpo. A gente tem o gel, que em termos práticos eu vejo pouca adesão. O homem não tem hábito de ficar usando creme diariamente, ele não usa, ele usa pouco tempo, a resposta não é tão abrupta, então ele acaba desistindo do tratamento. E a gente tem o implante hormonal de testosterona, que você coloca uma espécie de um comprimidinho embaixo da pele e esse implante ele vai liberar o hormônio num período ali de 5 a 6 meses mais ou menos. A dose ela é individualizada do implante de testosterona de acordo com a quantidade de implantes que a gente coloca no paciente. Então a gente sabe que cada implante libera uma dose pré-determinada do hormônio, então dependendo da dose que eu quero de hormônio é o número de implantes que a gente vai colocar. A vantagem da reposição hormonal através para homem e para mulher também através de implante hormonal é a adesão do tratamento, porque você vai colocar o hormônio e você não precisa se preocupar mais com nada no período que você está usando esse hormônio, então você tem uma adesão muito alta de tratamento. Para libido, disposição, energia, não existe nada melhor que o implante de testosterona para o homem. Mas aí lembrando que isso é uma reposição de testosterona para o homem que quer
repor o hormônio, melhorar a libido, melhorar a energia. Isso não é uso recreativo de testosterona. A testosterona do implante, você vai ter um baixíssimo resultado estético quando comparado a outros tipos de testosterona que as pessoas fazem para uso recreativo. Então não é a mesma coisa. Para melhorar a parte metabólica e fazer a reposição hormonal. Existe ainda um outro jeito de fazer reposição hormonal que é muito bom também, que a gente normalmente escolhe mais para pacientes mais jovens, que a gente dá alguma medicação para esse paciente que vai estimular o corpo dele a voltar a produzir testosterona. Então não faz, se você tem um paciente jovem, eu não preciso dar uma testosterona bioidêntica para ele voltar para ele ter a testosterona no nível normal. Eu posso dar uma medicação que eu vou fazer aumentar a produção de um hormônio da hipófise que vai estimular o testículo dele a aumentar a produção de testosterona, e a testosterona dele muitas vezes vai subir num nível de referência próximo do quartil superior de normalidade. Então o que isso significa? Que a testosterona vai estar num nível perto do nível máximo de normalidade. A vantagem para isso num paciente jovem é que ele não vai ficar dependente de ficar fazendo aplicações de testosterona com frequência, e eu não vou ter tanta interferência, na fertilidade desse indivíduo. Então se é o corpo dele que está produzindo, o testículo dele está trabalhando, e ele não vai ter interferência na fertilidade. Quando a gente faz reposição hormonal com testosterona, pode acontecer uma queda na fertilidade do paciente durante o uso do hormônio. Isso não é regra, mas pode acontecer. Existe maneira também da gente dar o hormônio para o paciente e ele manter a fertilidade, mas isso normalmente não é o que a gente faz na maioria das vezes. Acho que o recado importante é a maioria esmagadora dos homens e das mulheres com indicação clínica de reposição hormonal não fazem reposição hormonal ou por desconhecimento ou por não terem indicação de fazer hormônio. Eu atendo muito homem aqui no consultório que com mais de 50 anos que nunca foi dosado a testosterona, ele nunca fez um exame para saber qual o nível de testosterona que está. Então acho que vale a pena dosar a testosterona, ver qual que tá o nível de como está o nível de testosterona, saber se tem indicação ou não de fazer reposição, se tem uma indicação ou não de melhorar a produção de testosterona, porque além de melhorar a qualidade de vida, vai reduzir o risco de um monte de problema de saúde. Então acho que a principal dica tem algum dos sintomas que eu falei, vai investigar, vai dosar o hormônio, ver como que tá, porque vai melhorar muito a sua qualidade de vida.